Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma sexta-feira para trazer um pouquinho daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E para quem não me conhece, eu me chamo Monique. Hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns versículos que se encontram lá em 2 Reis, no capítulo 13, certo? E eu vou iniciar a leitura com vocês, tá certo? 2 Reis 13, do versículo 1 ao versículo 20, diz assim: Jeocais, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Azael, rei da Síria, seu filho, derrotassem os israelitas repetidas vezes. Então, Jeocais orou ao Senhor, pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios. Israel voltou a viver em segurança, como em outros tempos. Essa é a primeira parte dos versículos. Eu também vou ler com vocês agora a partir do verso 18, que diz o seguinte: Depois Eliseu disse: Agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Essa história, essa segunda parte talvez seja bastante conhecida, né? Mas alguns pontos que me chamaram a atenção no início desse capítulo 13, que talvez não seja tão falado, mas que podem trazer grandes ensinamentos para as nossas vidas. E um dos primeiros pontos que se encontra no versículo 1, que a gente pode tirar como lição, é o que Deus estava colocando para que esse homem cuidasse, sabe? E isso me fez refletir um pouco daquilo que Deus coloca nas nossas mãos para que a gente possa cuidar. A gente precisa cuidar daquilo que Deus já nos deu e já nos confiou. Muitas vezes a gente fica querendo fazer muitas coisas e uma coisa que assim eu sempre me pergunto, o que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus já me deu? Nesse texto, a pergunta que fica, né, é aquilo que Jeocás estava fazendo com aquilo que Deus colocou nas mãos dele. E Deus coloca a célula, Deus coloca o discipulado, Deus coloca a nossa família, Deus coloca tantas outras coisas para que a gente possa cuidar bem dessas coisas, para que a gente possa fazer o nosso melhor. E tudo que nós temos vem do Senhor, tudo que nós possuímos vem dele. Então, nós precisamos aprender a cuidar bem daquilo que Deus já nos deu e não ficar buscando por outras coisas, por outras saídas e não fazendo aquilo que Deus já nos chamou para fazer, sabe? A gente vive numa igreja em célula, então é uma oportunidade ótima para você cuidar bem da sua célula, você que é líder, você que é membro, para ajudar o seu líder e para que assim a gente faça o reino de Deus crescer com as mínimas coisas, que é aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Outro ponto muito interessante sobre esse, que nós podemos retirar desse texto, é que se encontra lá nos versículos 2 e 3. E aí, ele vai falar que ele fez o que era mal, a gente leu no início. E uma das coisas que nós também podemos tirar de lição é que a gente precisa ter muito cuidado para não cair nos erros de outras pessoas. A gente precisa ter muito discernimento para simplesmente perceber as pessoas com quais nós estamos rodeados. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que estar só na nossa roda de cristãos. E não é isso, até porque a gente precisa conhecer outras pessoas para evangelizar essas pessoas. Mas a gente precisa selecionar e ter cuidado com as pessoas que nos influenciam. Jeocás, e no contexto dessa história, as outras pessoas também, eles fizeram o que era mal, porque eles repetiram os erros dos antepassados. Eles olharam para as pessoas erradas e, consequentemente, fizeram as coisas erradas. E a gente, como juventude, né, a gente se sente muito privilegiado, porque nós vivemos rodeados de pessoas que são grande inspiração para as nossas vidas e que nos ensinam não só com o seu falar, mas que nos ensinam muito mais com a forma com que agem e tudo isso. Então é uma oportunidade muito boa para a gente estar rodeado de boas influências, de pessoas que nos ensinam
e nos fazem crescer. O terceiro ponto é exatamente ligado ao segundo, que é não retornar às práticas do passado. Nós precisamos permanecer em Jesus e não nos nossos pecados. No versículo 6 fala claramente isso. Ele fala que eles permaneceram em seus pecados, nos pecados passados. E nós somos livres, nós somos salvos. Nós não precisamos permanecer nos nossos pecados, nas nossas práticas antigas. A gente precisa olhar para Jesus e avançar em Jesus e cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. E aí, esses são os 3 primeiros pontos que a gente consegue tirar desses primeiros versículos, né? E isso é muito importante. Quando eu leio a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, né? É muito interessante a gente prestar atenção nos detalhes. Porque eu acredito que todo mundo conhece essa segunda parte do versículo que eu vou agora, que é quando Eliseu fala para ele atirar a flecha. Mas a segunda parte são detalhes que a gente pode perceber, porque Jeocás estava olhando para os erros e para as pessoas do passado, ao invés daquilo que o profeta o estava orientando para fazer, daquilo que Deus já o tinha chamado para fazer. E aí a gente vai agora para o quarto ponto, que é esses versículos que geralmente são mais conhecidos, né? E na questão das flechas, na questão de que Eliseu pediu para que ele atirasse a flecha no chão. E uma das lições que nós podemos tirar também é que nós precisamos ir até o fim quando o assunto for obediência. Eu escutei uma vez uma frase que diz assim: meia obediência é desobediência. Quando você obedece por metades, quando você não obedece por completo, você está desobedecendo ao Senhor. E isso é uma coisa que nós precisamos guardar constantemente no nosso coração. Uma das coisas que eu gosto muito também sobre obediência, e eu falo muito no Avivarte, é sobre uma pregação que eu assisti uma vez, que ele fala assim, sobre a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A gente pode viver na boa, na agradável e na perfeita vontade de Deus. Mas a perfeita vontade de Deus vai nos custar tudo e vai nos custar toda a nossa obediência. Então, que a gente possa realmente agir em obediência. E eu acho isso muito interessante, porque Jeocás, ele obedeceu por metades. E por metades não foi a obediência completa dele e resultou no que resultou. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos pessoas obedientes. E o melhor de tudo é que nós ganhamos muito com a nossa obediência. Aliás, nós mesmos somos as principais pessoas que perdemos quando nós não obedecemos. Porque na obediência há o favor do Senhor sobre as nossas vidas. E por fim, não menos importante, uma das coisas que nós podemos tirar de lição desse texto também é que a gente deve honrar e valorizar a vida das pessoas que Deus colocou para cuidar de nós, que colocou perto de nós. A gente precisa honrar a vida dessas pessoas que Ele colocou sobre as nossas vidas. Jeocás perdeu o que Deus tinha para ele nesse momento, porque ele não honrou aquilo que Eliseu o instruiu. Jeocás, ele frustrou alguns planos, porque ele não ouviu o que Eliseu tinha para falar. E a gente bem sabe que Eliseu era um profeta do Senhor, era um homem de Deus já conhecido. E Jeocás deixou de receber algumas coisas, porque não honrou a vida do que Eliseu estava falando, da vida do que o homem de Deus estava falando. Isso nos traz um grande ensinamento, que nós precisamos honrar e valorizar a vida das pessoas, dos homens de Deus e das mulheres de Deus que Ele coloca perto das nossas vidas. A vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, a vida das pessoas que nos incentivam a crescer, que nos incentivam a cuidar. Sempre que você tiver uma oportunidade de honrar a vida dessas pessoas, aproveite essa oportunidade, escute com atenção e saiba que o Senhor fala através dessas pessoas. Outra vez eu vi uma frase muito interessante também, que fala assim: a honra que você dá é a honra que você recebe. E aí fica o questionamento: qual é a honra que você está dando para as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida? Enfim, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que de alguma maneira Deus fale ao coração de vocês, assim como falou ao meu.
certo? Não deixando vocês esquecer de se inscrever no nosso canal, de curtir os vídeos, não só esse, mas todos aqueles que vocês assistirem. Tá saindo um conteúdo muito bacana que a igreja tem preparado. Então, aproveita esse finalzinho desse vídeo, se inscreve aí no nosso canal, curta esse vídeo e seja edificado através das mensagens semanais todas as sextas-feiras.